Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. E a partir de então, Judas procurava a oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, à casa de... Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Não, os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comia, declarou: em verdade vos digo, um de vós há de me entregar-me. Profundamente entristecido, começou cada um a perguntar-lhe: Serei eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de me entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria que esse homem não tivesse nascido. Judas, o que ia entregar, tomou a palavra e perguntou: Serei eu, mestre? Jesus respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice,
deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não bebereis mais deste fruto da videira, até o dia em que beberei convosco o vinho novo no reino do meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para os Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: Todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, como está escrito: Ferirei o pastor e despertar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, preceder-vos-á o caminho da Galileia. Pedro interveio, dizendo: Ainda que todos se escandalizassem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade eu vos digo, esta mesma noite, antes de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Esta mesma noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsêmani, e disse aos discípulos: Ficai aqui. Ficai aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 discípulos, e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes então: A minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudestes vigiar 1 hora comigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou, e pela 2ª vez, e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aproximava-se aquele que me vai entregar. Aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e vassouras e lanternas, e enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo, o traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que eu beijar é esse mesmo, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhes: Salve, mestre! E beijou-o. Jesus respondeu-lhe: Amigo, o que vieste?
Então avançaram e deitaram as mãos a Jesus e prenderam-o. Uns dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: guarde a tua espada na bainha, pois todos os que puseram da espada morrerão pela espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais os 12 legiões de anjos? Mas como se cumpriram as Escrituras, segundo os quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse-lhe: viestes com espadas para me prender, como fosse um assaltante. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras e os profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões se tinham reunido. Pedro foi em seguida de longe, até o palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou-se e sentou-se com os guardas para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus para o condenarem à morte. Mas não o encontravam, embora se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apresentaram-se 2 que disseram: este homem afirmou: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias? Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: não respondeu nada? Que dizes ao que depõe contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe um sumo sacerdote: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declara se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: tu o disseste. E eu digo-vos, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe bofetadas. Os outros esbofeteavam-no, dizendo: adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: não sei o que tu dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada, que disse aos circuncidantes um juramento: não conheço tal homem. Pouco depois aproximaram-se que ali estavam e disseram a Pedro: com certeza tu és um deles, pois até a falta te denuncia. Começou então a dizer as implicações e a jurar: não conheço tal homem. Imediatamente
o galo cantou. Então Pedro levantou-se e as palavras que Jesus dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou copiosamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo se reuniram em conselho contra Jesus para lhe darem a morte. Depois de amarrarem as mãos, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o entregara a Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões do povo, dizendo: Pequei entregando o sangue inocente. Mas eles responderam: Pequei. Judas disse: Pequei entregando o sangue inocente. Mas eles responderam: Que nos importa? E lá contigo. Então arremessou-se as moedas para o santuário, saiu dali e foi se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E depois de terem deliberado, compraram com eles o campo de oleiro, que servia para a sepultura dos estrangeiros. Por este motivo, se tem chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado. Aquele que os filhos de Israel avaliaram, deram-nos pelo sangue do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Mas, ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levaram contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava sortar um preso à escolha do povo. Nessa altura havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja, enquanto estava sentado no tribunal. A mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. E Pilatos tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: E o que hei de fazer com Jesus chamado o Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. Pilatos respondeu: Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais:
seja crucificado. Pilatos insistiu: que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais forte: seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caiu sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás, e depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em volta dele toda a corte, tiraram-lhe a roupa e envolveram no manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça, e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: salve o rei dos judeus. Depois cuspiam-lhe no rosto, e pegando na cana, batia na sua cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhes as suas roupas, e levaram-o para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas Jesus, depois de provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, e tiraram a sorte e ficaram sentados à guarda-o. Por cima de sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: este Jesus, o rei dos judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam insultavam e abanando a cabeça, dizendo: tu que destruís o templo e reconstruís em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça agora da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciões, também trocavam nele, dizendo: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo, se é o rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditemos nele. Confiou em Deus. Ele que é livre agora se o ama, porque disse: eu sou filho de Deus. Até os malfeitores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve uma grande escuridão. As trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: veja, ele está chamando por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja e embebeu-se de vinagre, e pô-lo à ponta de uma cana, deu-lhe de beber. Mas os outros disseram: deixa-o, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com voz forte, expirou.
Então o véu do templo rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se, abrindo-se os túmulos. E muitos dos corpos dos santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Veja, este era verdadeiramente Filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo, que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos do que aquele impostor disse, quando ainda era vivo: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, manda que o sepulcro seja mantido em segurança até o 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes à vossa disposição a guarda, e de guardai-o para entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selado a pedra a ponto de guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o Evangelho da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado Judas Iscariotes, entregou o nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. O nosso Senhor Jesus Cristo já sabia de tudo que iria acontecer. Naquela tarde santa de quinta-feira, como nós vimos no Evangelho do início da paixão, Jesus na mesa com os seus discípulos, que bem sabemos que foi na tarde de quinta-feira que Jesus na mesa com os seus discípulos instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial e lavou os pés dos discípulos. Naquela mesa, tomando a última ceia, instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial com os 12 discípulos. E lá, um dos 12 discípulos, chamado Judas o Iscariotes, o entregou o nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata, porque Judas era apegado às coisas materiais. Judas era muito apegado às coisas materiais, não ouvia
a voz de Deus, e depois se arrependeu a hora que viu o mestre com os guardas, com os soldados de Pilatos. Judas se arrependeu e foi devolver as moedas. Mas Judas se desesperou da misericórdia de Deus. Como comenta nosso pai São Bento na regra, nunca desesperar da misericórdia de Deus. E Judas desesperou da misericórdia de Deus. Que Pedro, um dos discípulos do Senhor, negou o Senhor 3 vezes. E perguntamos, por que Pedro negou o Senhor 3 vezes? Porque Pedro era medroso. Pedro ficou com medo naquele momento. E Judas se desesperou da misericórdia de Deus. Judas viu o erro que fez, não se arrependeu e se desesperou da misericórdia de Deus. Nunca se desesperar da misericórdia de Deus, como comenta nosso pai São Bento. E Judas se desesperou no momento em que viu o mestre entregue para os soldados de Pilatos. E depois Pilatos, grande autoridade naquele momento, o povo mandou soltar Barrabás, que Barrabás era um bandido, e mandou crucificar o mestre. E Pilatos, sendo uma autoridade, Pilatos, um político grande naquela realidade, Pilatos soltou Barrabás, porque cada ano, na festa da Páscoa, Pilatos soltava um dos presos e pediu ao povo quem queria que o soltasse, Barrabás ou Jesus de Nazareno. E o povo gritou para soltar Barrabás, para soltar o bandido e crucificar o mestre, crucificar Cristo Senhor. E Pilatos entregou o mestre para ser crucificado e crucificaram o mestre, Cristo Senhor. E Cristo Senhor crucificado, por volta do meio-dia, o sol parou de brilhar, houve uma grande escuridão em toda a terra. Porque o sol parou de brilhar naquele momento, tudo parou. Quando Cristo Senhor morreu na cruz, porque Ele é Deus que se fez humano e morre na cruz, é o Criador de todas as coisas que se fez humano em sua humanidade, morre na cruz e tudo parou naquele momento. E por volta das 3 horas da tarde, e a escuridão começou por volta do meio-dia, quando Cristo Senhor foi crucificado, e foi até por volta das 3 horas da tarde. E depois pediram a Pilatos para tirar os corpos da cruz. E por que pediram a Pilatos para tirar os corpos da cruz? Porque Pilatos era a grande autoridade naquele lugar, naquele local, era a grande autoridade política. Por isso que pediram a Pilatos para tirar os corpos da cruz. E tiraram os corpos da cruz por volta das 17 horas da sexta-feira. Hoje, na liturgia deste domingo de Ramos da Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vimos o Evangelho segundo Mateus da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, em toda a liturgia, na segunda leitura, São Paulo faz o resumo do mistério da redenção que hoje celebramos. Jesus, que é Deus igual ao Pai, fez-se homem para nos salvar, fez-se humano para todos terem a vida eternamente. Ele, que era de condição divina, aniquilou-se a si próprio. É a kênose.
assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Jesus salvou-nos pelo seu sofrimento e pela sua morte. Pagou pelos nossos pecados e alcançou-nos toda a graça. Não foi apenas o seu sofrimento sem mais, mas a sua obediência à vontade do Pai. Salvou-nos pela sua obediência e humilhação, para pagar pela desobediência e orgulho dos primeiros pais e de cada homem. Jesus podia salvar os homens sem ter sofrido a paixão. Qualquer ato humano de Cristo, porque é Deus, tinha um valor infinito que podia alcançar-nos todos os tesouros da graça. Por isso a salvação que nos trouxe superabundante, lembra São Paulo na carta aos Romanos. Além disso, mostra-nos o amor infinito de Deus pelos homens. Deus amou tanto o mundo que lhes deu seu próprio Filho. Nunca meditaremos suficientemente a paixão de Cristo. São Tomás de Aquino, o grande teólogo e mestre, doutor angélico, dizia que o crucifixo era o seu livro preferido. Se quisermos lê-lo com atenção, ali encontramos as lições mais importantes da fé cristã. Por isso São Paulo dizia: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e leitura para os gentios. Mas para os que são chamados, quer dos judeus, quer dos gregos, é Cristo força de Deus, a sabedoria de Deus. Porque o que é loucura em Deus é mais sábio que os homens, o que é fraqueza em Deus é mais forte que os homens. Nunca meditaremos suficientemente o mistério da cruz, pelo qual Jesus nos salvou e nos continua a ensinar. Aproveitemo-nos bem a Semana Santa. Aproveitemos a Semana Santa, sejamos renovados, vivamos em recolhimento e vamos progredir sempre mais e mais a Deus. Que todos os seres humanos aproveitem a Semana Santa e se renovem para ter vida nova em Cristo Senhor na Páscoa. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de cada ser humano e faça semelhante ao vosso Filho Jesus, e que todos sejam obedientes e vivam de esperança em esperança. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido.
Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora. A vós desci